Boa noite, resumistas. Estamos aqui recebendo hoje uma figura importantíssima para essa cidade, uma pessoa que faz um trabalho fundamental de trazer para o resto da sociedade o que vem acontecendo dentro das comunidades, que tantas vezes fica relegado pela imprensa, relegado pelo poder público. Então, boa noite, Renê. Muito obrigado por ter vindo aí conversar com a gente. Boa noite, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra aqui do que a gente vem fazendo aqui no Rio de Janeiro também. Bom, Renê, acho que começando pelo começo, você quer se apresentar um pouco, falar do seu trabalho primeiro, antes de a gente começar a falar sobre Claro. coisas específicas? É. Uhum. Fica à Então, meu vontade, nome é então. Renê Silva, eu tenho 26 anos, sou criador do Voz das Comunidades, um jornal que surgiu quando eu tinha 11 anos de idade, aqui no Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão. Comecei esse jornal a partir de um trabalho que existia dentro da escola onde eu estudava e com o objetivo de dar voz à comunidade, de ampliar a voz dos moradores. Então, eu comecei falando sobre primeiras notícias da comunidade, né? Problemas sociais relacionados à falta de água, falta de saneamento básico, manutenção nas quadras, os problemas sociais da desigualdade do nosso país. Comecei falando um pouco sobre isso e o jornal foi crescendo cada vez mais. E em 2010, né, 5 anos depois da criação e da fundação do Voz das Comunidades, eu estava cobrindo aqui o maior acontecimento do Complexo do Alemão midiático, que foi aquela ocupação do Alemão que todo mundo acompanhou pela televisão, pelos jornais, pelas rádios, foi aquele alvoroço todo que todo mundo pôde acompanhar. E aí, nessa época, eu estava, de alguma forma, eu tinha 17 anos, né? Estava ainda terminando ali o ensino médio, mas estava já me comunicando, já estava falando o que estava acontecendo aqui dentro da comunidade. E aí isso chamou muita atenção, não só das pessoas da comunidade, como de fora também. E você não tinha nenhum treinamento formal de jornalismo e, de certa forma, o simples fato de alguém ter organizado é, um veículo para dar voz já mostrava o tamanho do buraco, né? Como é que tinha uma ausência da cobertura desse tipo de questão com uma voz autêntica, uma voz de alguém que vive na comunidade, isso ainda era praticamente inexistente. Mudou alguma coisa de lá para cá? Tem mais espaço hoje em dia? Você sente que as comunidades conseguem falar melhor de dentro para o resto da cidade? Olha, hoje eu percebo que a gente teve um avanço muito grande, né? Depois de 15 anos, agora em agosto faz 15 anos do Voz das Comunidades, eu percebo que a gente teve uma mudança significativa não só aqui no Complexo do Alemão, mas no comportamento das outras favelas enquanto mídia comunitária, né? A gente percebeu que muitos outros veículos de comunicação comunitária surgiram depois disso. A gente acabou inspirando e motivando, até sem querer, porque não era esse o objetivo. O objetivo era só mesmo dar a voz à comunidade, ampliar a voz dos moradores, mostrar o que tem de bom e de ruim aqui acontecendo, porque na maioria das vezes a grande mídia só quer falar dos problemas sociais relacionados a tiroteios, mortes, sangue, só quer mostrar isso. Né? A grande mídia, no geral, tá com esse objetivo. Sempre foi. E aí, o meu objetivo era assim, tá, temos outros problemas sociais além da violência, além das mortes, do tiroteio. O que a gente pode mostrar? Aí eu comecei a mostrar esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, comecei a mostrar muitos outros problemas sociais, e isso acabou inspirando outras favelas do Rio de Janeiro a também criarem algum veículo de comunicação. Eu também posso fazer um jornal para minha comunidade, também posso fazer uma rádio comunitária, também posso fazer isso, aquilo. Então isso inspirou pessoas, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, vários jovens favelados, a construírem um veículo de comunicação para falar com a sua favela. Estou vendo aqui o PPG Informativo, que é lá do Ó, Pavão Pavãozinho Cantagalo, que boa, é uma é. mídia comunitária. Muito, muito importante o trabalho que eles fazem lá também. E o próprio Voz também ampliou, né? Hoje em dia o Voz fala de várias comunidades, não fala mais só da sua, né? Isso, Voz das Comunidades hoje, a gente tem uma rede, né? Uma rede de comunicadores, são várias instituições, são várias outras pessoas de várias outras favelas que fazem também comunicação comunitária e estão em contato com a gente, estão em parceria com a gente. E hoje a gente está diretamente atuando em 10 favelas do Rio de Janeiro.
E aí essas 10 favelas onde a gente tem atuado são favelas em que, na maioria das vezes, não tem visibilidade nenhuma da grande mídia e pouquíssima resposta do poder público. Então, o objetivo do Voz é ir para esses lugares justamente para que a gente possa ampliar a voz dos moradores, para a gente mostrar que existe aquela favela, que aquele espaço ali é invisível para alguns, mas para a maioria das pessoas ali não é um espaço de invisibilidade. E traz resultado? Ter um veículo e conseguir reportar isso tudo traz resultado prático? Traz resultado prático muito. Né? Tem uma diferença muito grande. Se você parar, até mesmo nesse exemplo aqui da pandemia, do que está acontecendo no mundo, se tem uma diferença muito grande das favelas que têm veículo de comunicação comunitária e das favelas que não têm. As favelas que têm veículo de comunicação comunitária conseguem uma mobilização, conseguem fazer com que o alcance seja maior das campanhas. Se eu estiver errado, quem está me assistindo aqui pode me corrigir. Mas quando se tem uma mídia comunitária, você consegue ter um espaço maior, não só na grande mídia, mas com a sociedade. Você constrói uma credibilidade. Então, hoje, por exemplo, eu tenho, sei lá, Bruna Marquezine me manda uma mensagem no Twitter perguntando: Renê, tá precisando de máscaras aí, doações, eu posso conseguir aqui. Eu tenho artistas como Preta Gil, Fábio Porchat, que mandam doações. Então, assim, quando se tem uma mídia comunitária, quando se cria um veículo de comunicação comunitária, você começa a ter acesso a lugares que antes você não tinha, que eram inacessíveis. Cria um ponto de contato, né? Quem está de fora também começa a saber a quem procurar, né? Ajuda isso um pouco, né? Uhum. E é uma relação de confiança e credibilidade. Estou lendo aqui que o PPG Informativo colocou: a comunicação é necessária em qualquer comunidade. Exatamente. É Sim. necessário que a gente tenha comunicação em todas as favelas, em todos os lugares. Você imagina agora se a gente tivesse comunicação comunitária nos quilombos, nas aldeias indígenas, em vários outros espaços que são teoricamente e praticamente excluídos, ninguém fala sobre esses lugares. Agora você imagina se os indígenas, se os quilombolas, se as pessoas que são minorias na sociedade tivessem um espaço na grande mídia ou criassem seus veículos de comunicação comunitária. Ia fazer uma diferença tremenda, né? Porque eu acho que sua própria história profissional de trabalho já mostra a diferença que fez. Agora, falando objetivamente sobre a pandemia e como é que isso tá se desenrolando nas comunidades, né? Assim, a gente fala muito disso, né? Não se fala das comunidades e agora virou uma questão que não dá para ignorar, porque quem tiver contaminado não tem o vírus na hora da contaminação não faz distinção social. Como vai ser depois vai fazer muita diferença a classe social, como vai ser impactado, o quanto vai sofrer com o vírus, como vai ser a vida depois disso, vai fazer muita diferença. Mas no momento do contágio, não tem essa diferença social e por isso existe uma preocupação maior de como vai se desenrolar nas comunidades, né? Infelizmente, a visão de governo e de sociedade, em grande parte, continua sendo assim. Como é que você está vendo isso dentro das comunidades? Assim, tá todo mundo falando, vai dar um pico, vai estourar. Quando chegar nas comunidades, esse negócio vai fazer uma curva que nunca foi vista em nenhum lugar do planeta. Qual é a sua opinião e leitura sobre isso? A minha grande preocupação com tudo isso é que Bolsonaro libera logo a renda básica. Tá difícil ele assinar, né? Exatamente, exatamente. A gente tem uma questão aqui dentro da favela que não é só de isolamento, não é só questão de quarentena. As pessoas aqui, na sua maioria, são empreendedores natos. Não são pessoas que fizeram faculdade na ISPM e estudaram marketing. São pessoas que nasceram com a veia de marqueteiro. São pessoas que nasceram com isso a partir da sua necessidade. Então, o que eu enxergo nisso tudo é que a gente vai ter um problema muito grande dentro das favelas em geral, não só do Complexo do Alemão, em relação a esses micro e pequenos empreendedores. Tem muitos empreendedores que não têm MEI, então eles entram na linha de desempregados, de autônomos, de qualquer coisa do tipo.
Então, é uma preocupação muito grande porque já está começando a faltar comida. Quando se tem, por exemplo, a gente está distribuindo cesta básica para algumas famílias aqui do Alemão, já distribuímos cerca de 1.000 cestas e tem outras 1.000 chegando para doações, enfim. A gente está em busca de apoiadores. Quem quiser doar, inclusive, pode doar. E aí, Por favor, divulgue muitas iniciativas. Vamos falar mais disso ao longo da conversa, mas dê os canais aí para. aham. Então, exatamente isso. A nossa grande preocupação é em relação ao favelado, que não tem como estocar comida. Todo mundo fala, eu vou estocar comida, eu vou ficar de quarentena, eu vou ficar em casa. Tá, mas e o cara que mora na favela, que ele vende o almoço para comprar a janta? Ele não consegue estocar comida, ele não consegue comprar comida para amanhã. Ele compra pro dia de hoje, compra um ovo, um arroz, um feijão, vai comprando todo dia. E aí, ele não consegue. Então, esse é um grande desafio e a minha maior preocupação no Complexo do Alemão, algumas outras favelas, está tendo uma mobilização muito grande, uma campanha muito grande, muitos empresários, muitos artistas ajudando, legal, muito lindo, né? Vai ser importante. Só que o Rio de Janeiro tem 700 favelas. A gente está falando de nem 1% das favelas que estão sendo atendidas pelas doações que estão chegando. Então, Quando é uma você. preocupação, é um sinal de alerta muito grande. Desculpa. Quando você fala favelado, você está se referindo a essas comunidades menores, que não têm tanta visibilidade quanto as outras? É esse diferencial que você está fazendo entre comunidades e favelados? Não, só para eu entender. Não, não, de maneira geral. É porque a gente Tá. usa os dois termos na maioria das vezes. Mas de maneira geral, os territórios de favelas, você tem favelas que são muito complexas, tem favelas muito maiores, né? Eu vou citar aqui alguns exemplos. Complexo do Alemão, Complexo da Maré, Complexo da Penha, Complexo de Manguinhos, Rocinha. São os maiores centros. Tem a Cidade de Deus também, são as maiores favelas, ok. Mas você tem Salgueiro, Borel, Mangueira, Formiga, Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Vintém. Você tem 700 favelas espalhadas pelo Rio de Janeiro. E a gente está falando de pouquíssimas que estão sendo atendidas com doações, com apoio humanitário, com isso, com aquilo outro. E as outras favelas, como que vai ficar? Então, essa é uma preocupação, isso é um sinal de alerta muito grande. Por isso que eu tenho visto o movimento na favela, no início, quando foi anunciado pandemia, quarentena, aquilo tudo, eu percebi que as pessoas começaram a ficar em casa. Ok, ficaram em casa. Porque acharam que era coisa de, tipo, 3 dias, 4 dias em casa. E depois que as Não. pessoas viram que era muito tempo em casa, as pessoas começaram a voltar para a rua. Então, hoje, se você anda no Complexo do Alemão, Pavão Pavãozinho, você anda em qualquer favela do Rio de Janeiro, você vai ver um movimento muito maior do que o centro da cidade, do que Copacabana, do que qualquer outras partes das áreas nobres da cidade. As pessoas estão querendo dinheiro, querendo comida, querendo sobreviver. Tem um comentário aqui, agora que eu vi, do PPG Informativo, que é muito interessante. Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Chapéu Mangueira, Rocinha, Vidigal, todas as favelas que ficam na Zona Sul ou ali em São Conrado, são favelas que mais da metade dos moradores trabalham na praia. Sabe aquele pessoal que trabalha na praia, ambulante, vendendo água de coco, vendendo churrasquinho, camarão? São essas pessoas que moram nessas favelas. Então, eles não têm emprego formal. Aí eu tô vendo aqui, 50% dos moradores do PPG trabalham na praia. Como estoca comida com a praia fechada? Como conseguir ajudar? É surreal. Você falou. Desculpa, você falou tanta coisa agora que me abriu umas 3 perguntas. Eu vou tentar quebrar em três. Eu vou falar uma coisa que vai. Eu vou tentar resumir uma coisa, eu vou tentar também ser um pouco óbvio. Aí, desculpa se Uhum. soar meio idiota, mas acho que é Não, importante às pode vezes ficar perguntar. simples, que é o seguinte: quando você fala da questão da visibilidade, existe um certo. Então, a sua preocupação existem algumas comunidades que têm muita visibilidade, de certa forma. A sociedade, quem tem dinheiro e as empresas contribuem com essas, acham que fizeram uma coisa e não entendem que não ajuda. A pessoa é tão desligado a noção de comunidade no Rio de Janeiro. As pessoas, eu sempre falo isso, é como se tivesse 2 andares a cidade, literalmente, onde tem morro, e o pessoal do asfalto não sabe nem dizer as comunidades que tem nos próprios bairros. É como se fosse 2 andares separados, não são. E as pessoas, às vezes, não conhecem as comunidades. Aí acha que doou numa e doou para tudo. Existe algum esforço no sentido Exatamente. de centralizar essas doações e depois distribuir? Ou o que chegar em determinada comunidade é daquela comunidade, é distribuído internamente e vai ter que resolver as outras comunidades de outra forma? Como que tenta encaixar isso?
Então, o Complexo do Alemão é muito gigante, né? O Complexo do Alemão tem cerca de 150 mil habitantes. Então, 1.000 cestas que eu doei não é 1%, não é 10%, não é nada, sabe? Mas a gente consegue atender as áreas mais precárias, as áreas onde as pessoas já passam fome no dia a dia. E agora, Tá. com pandemia, já estão passando mais fome ainda. Então, Qual é o assim, é um critério? desafio Qual é o muito critério de grande. distribuição? A gente vai nas áreas mais precárias. A gente vai nas áreas onde a gente sabe, porque aqui no Complexo do Alemão é um conjunto de 13 favelas. A gente sabe quais são os pontos. A gente atua aqui há 15 anos, né? Então a gente sabe quais são os pontos do Complexo do Alemão onde tem a maior vulnerabilidade. Tem a beira do rio, né, que é onde moram as pessoas mais vulneráveis ainda. Você tem as áreas do topo do morro, que são as pessoas que mais vulneráveis ainda. Então a gente sabe quais são os pontos mais necessários e mais urgentes, emergentes, para poder fazer a doação nesse primeiro momento. A gente, obviamente, vai ter um desafio muito grande de tentar ajudar o máximo possível de pessoas. Porque nesse momento não está vulnerável só aquela pessoa que já sente com a falta de comida, com a miséria, né? Não, nesse momento o cara que foi demitido agora, ele tá igual o outro cara lá que não tem nada de dinheiro. Sim. Então, assim, é uma situação muito complexa e é um desafio muito grande. E você está falando uma coisa, a gente já está aqui conversando há 20 minutos e aí, não sei se falhou. Você está me ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. A gente está aqui já falando há 20 minutos e eu vi que você está falando uma coisa que é muito, muito clara e eu acho que não é tão claro para o asfalto, que você está há 20 minutos falando sobre fome. A gente nem falou sobre a doença ainda, sobre o que vai acontecer com a saúde quando ela Você está somar com falando essa dos efeitos fome. colaterais só. A gente já está falando de quase o que já é o dia a dia. O que já é a realidade para muita gente, que está piorado agora sem esses recursos dentro, e que vai ser ainda mais piorado quando virar uma questão de saúde. Então, eu queria te fazer uma pergunta em duas partes. A primeira é: você tem alguma ideia de qual percentual? Isso aí pode ser de vento, assim, de orelhada, mas o pessoal que trabalha na Zona Sul, que trabalha nas casas, que trabalha nas casas da Zona Sul e tal, está sendo pago a maior parte ou não está? As pessoas estão pagando as pessoas que estão em casa? Como é que está essa situação? A maior parte não. A Não maior está. parte não. Tem muitas Diarista não está recebendo nada. empresas, a maior parte não. Tem muitas empresas, muitas mesmo, que deram férias coletiva sem remuneração, então pegou todo mundo desprevenido. Tem muitas empresas, cada um está agindo de uma forma, inclusive empregadas domésticas, a maioria delas, né, pode-se dizer a maioria, não está recebendo. Foi demitida, foi dispensada. Tem É pessoas aqui mesmo. que eu recebi relatos de pessoas que trabalhavam, sei lá, 15, 20 anos na mesma casa e foram demitidas e foram mandadas embora Por porque causa de um o mês. patrão, exatamente. Que absurdo. É uma Então, falta de a gente empatia. falta de empatia total. E aí, dentro dessa questão, então as pessoas estão sem dinheiro, estão sem acesso ao dinheiro, sem acesso ao trabalho para poder ganhar o Uhum. dinheiro, e então já está tendo fome, como você está dizendo, e vai vir a doença. Vindo a doença, o que você está vendo aí dentro em termos de preparo, estrutura, todas as questões de saneamento básico, que infelizmente todo mundo sabe quais são as condições. Bom, acha que sabe, né? Quais são as condições de alguns desses locais, e às vezes é muito pior até do que se imagina. O que está sendo feito de movimento? Tem alguma coisa estadual ou da prefeitura? Está sendo feito algum trabalho? O que você está esperando vir aí? Olha, se a gente for esperar da prefeitura, do estado ou do governo federal, a gente vai morrer todo mundo aqui e ninguém vai nem ficar sabendo que foi de coronavírus. Porque a verdade é que a gente teve reunião com alguns médicos aqui que atuam, ontem inclusive, a gente teve uma reunião com médicos que atendem a nossa comunidade. Eles, inclusive, estão fazendo doações, né? Os médicos estão doando parte do salário deles para a gente fazer essa compra desses materiais, dessa cesta básica, disso tudo. E o que eles têm falado muito é que, assim, já tem muitos casos aqui no Alemão, já tem muitos casos em várias favelas, mas não tem teste. Eles disseram que nunca chegou nenhum teste aqui no Sim. bairro. Então, assim, teve o primeiro caso confirmado aqui do Alemão ontem pela prefeitura, mas a pessoa não foi testada aqui, dentro do hospital aqui, dentro da Uhum. unidade aqui. Ela foi testada, sei lá, em algum lugar da Zona Sul
em alguma área da cidade onde tinha o teste e foi dado que ela mora aqui no Alemão, mas ela não foi testada aqui. E aí, muitas pessoas, profissionais de saúde, estão dizendo pra gente, já tem muita gente aqui na comunidade infectada, já Uhum. tem muita gente em estado leve, estado moderado, mas que a gente não tem teste, então a gente não pode dizer que tá ou não tá. A gente não Esse é tem um como. problema global do teste, né? Tem uma Uhum, escassez de teste que seria talvez a coisa mais importante. Eu vi uma entrevista do Bill Gates, da Microsoft, lá que hoje em dia é um filântropo, falando sobre essas questões. Ele fala de pandemia há muitos anos e falando, se não tiver teste para você ir na rua e ver quem tem e quem já teve, você não consegue controlar o fluxo das pessoas. E virou uma coisa exatamente. totalmente, ah, eu acho que tá, eu acho que não tá. Aí o cara tá e acha que não tá e tá passando para todo mundo. Isso tá em toda parte, mas acho que com a densidade populacional e a falta de saneamento básico é muito piorado, né? Numa comunidade Exatamente. A nossa preocupação aqui também em relação ao vírus em si é que as casas são muito perto. Todo mundo vive Uhum. muito grudado um do outro. Então, você vai falar com seu vizinho, vai falar da janela com seu vizinho, não é a mesma coisa que você vai falar do apartamento com seu vizinho. Você não vai falar com. Você não tem uma distância grande. Às vezes seu vizinho, a janela é colada com a outra janela. Você vai falar com o vizinho. Então, assim, a maneira que isso pode se proliferar aqui dentro das favelas é muito grande. Né? É de uma maneira trágica, assim. Se não for controlado, se não for pensado imediatamente em soluções rápidas, o vírus em si ele pode matar sim muita gente das favelas brasileiras. As pessoas estão preocupadas com isso. Você está vendo as pessoas preocupadas? Eu lembro que você botou um tweet na semana passada, eu acho, ou no começo da semana, acho que foi na semana passada, com aquele pronunciamento o mais irritante do Bolsonaro até aqui, que você botou aqui no dia seguinte, o efeito foi imediato. Estava cheio de gente na rua. Como é que Sim. está sendo isso e essa percepção da comunicação? Como é que está chegando nas pessoas e quais são as reações? Olha, eu percebi que teve impacto sim muito grande a fala do presidente. Porque quando você tem um representante, independente de quem seja, você tem um representante de maior estado, né, de maior autoridade do país, que chega na televisão, em todas as emissoras e rádio e TV, e fala que pode sair de casa, que pode abrir seu comércio, que pode voltar à sua rotina normal, todo mundo vai acreditar. E todo mundo vai achar que a Globo é mentirosa, que fulano é mentiroso, que tudo isso é mentira, é fake news, e que o presidente está certo. Independente se a pessoa votou nele ou não, se apoia ele ou não, mas ele é uma É o autoridade cargo, maior. né? Começou o panelaço aqui. Começou a janela, tá aqui estourando de panela aqui fora. Aqui na Zona Sul tá um evento diário, 8h30 da noite. É, em São Paulo também, pelos relatos que eu vejo. Como é que tá aí? Tá tendo esse panelaço? Tá tendo manifestação? Ou ninguém. Teve, no começo, na primeira vez que teve, nas primeiras vezes, teve sim, um pronunciamento do Bolsonaro, vários momentos teve panelaço aqui na favela, vários, não só aqui, em outras favelas do Rio também. E tá tendo ainda? Não tá tendo agora? Não. Agora não, pelo menos eu não tô ouvindo, que eu tô nos fundos aqui da casa, não tô ouvindo, E mas geralmente tá tendo. E me fala uma coisa, então, objetivamente, Renê, como é que as pessoas podem ajudar? O que, que pode ser feito? De que maneira? O que, que é mais urgente? Como as pessoas podem se engajar? Então, as pessoas podem doar através do PicPay, só botar lá @voz da comunidade, Ah, ou tá. ir no meu Instagram René Silva. A última postagem minha é uma arte pedindo doações. E aí tem a conta bancária, tem PayPal. Se você quiser doar, pode doar PayPal. O que você quiser contribuir da maneira que quiser doar, vai ser muito bem-vindo. Está sendo tudo direcionado para esse momento agora, para compra de cestas básicas. É o que está sendo mais urgente Material de agora. higiene e cesta básica. A gente está comprando os dois juntos. E o que está, fora essa questão de comida que você falou também, o que mais está mais urgente? O que você está vendo, vamos dizer, você consiga ajudar com muita comida, o que, que seria a fase 2 assim, com essa coisa começando a embalar agora, né? Começando a contaminação. Eu acho que as pessoas vão conseguir ficar em casa se elas tiverem comida. Agora, se elas não tiverem comida, as pessoas não vão ficar em casa. As pessoas vão para a rua, vão procurar, vão pedir, vão fazer qualquer coisa para salvar a família. Então, a gente está prestes a viver um momento de uma crise, não só financeira,
não só de um vírus, mas uma crise também de miséria, né? Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente vem tendo. E os comandos, os tráficos, os traficantes estão tendo alguma atuação nesse momento? Eles têm feito alguma coisa ou não? Porque às vezes eles atuam, né, na comunidade e para resolver determinadas situações, mas uma desse tamanho, eu não sei. Está tendo alguma movimentação nesse sentido? Em algumas favelas está acontecendo. Uma coisa curiosa assim, que aconteceu em todas as favelas, independente da facção, foi o baile funk. O baile Hum. funk é a maior aglomeração que poderia ter, né? Então, todos os bailes funk na primeira semana de quarentena foram cancelados. Até agora está tudo cancelado. Então, Hum. acho que assim, o principal, o meu maior medo, o maior temor era o baile funk, porque é a maior aglomeração de pessoas no mesmo lugar, né? E Hum. era uma coisa assim difícil. Como você vai convencer o tráfico? Como você vai convencer os caras a cancelar um baile funk, que é a maior fonte de renda? Enfim, era uma preocupação muito grande. Mas funcionou. Os bailes não estão funcionando. Tem algumas favelas que colocaram toque de recolher para não ficar na rua até tal hora, para não ter aglomerações, né? Partidas de futebol foram canceladas. Então acho que está funcionando muita coisa assim dentro das favelas. Mas aí do ponto de vista de ordem, do ponto de vista financeiro, ou cesta básica, tem tido essa movimentação ou não? Eu estou perguntando isso pelo Não muito. seguinte, não muito. É porque muitas vezes fala-se muito, tem gente que tem dificuldade de entender o poder do tráfico dentro de algumas comunidades. E muitas vezes eles acabam tomando umas ações para si, resolvem umas coisas que ninguém mais está resolvendo, né? E aí dentro da comunidade o cara resolve, o cara é cria, e aí gera essa relação, né? Então por isso eu estava curioso de saber se estava tendo coisa que eu vi pouco. O que eu vi foi muito áudio desses toques de recolher, e esse tipo de relato, assim, mas eu não vi falar nada deles tomando alguma ação direta, assim, para fornecer alguma coisa. Uhum. É, eu também não vi muito disso, não. Beleza, Renê. Então, quem quiser contribuir e ajudar o trabalho do Renê, que é ajudar mais gente ainda, @Renê Silva aqui no Instagram. Você vai lá achar os links para todos os lugares que você pode ajudar e colaborar. Renê, quer deixar um recado final aí? Bom, quero pedir doações, quem que puder contribuir, quiser ajudar a gente. E se você não puder contribuir com a gente, contribua com a favela aí do seu bairro, no seu vizinho aí, né? Todo mundo mora perto de alguma quebrada, de alguma periferia, de alguma favela. Se puder ajudar, vai ser muito importante nesse momento. E vamos fortalecer os comerciantes locais, padarias, mercados. Vamos incentivar esse comércio local nesse momento tão importante. Os restaurantes locais que estão fazendo delivery, estão fazendo entrega, alguns com voucher. Vamos valorizar isso para que essas pessoas consigam manter seus funcionários pagando em dia, tá bom? É isso. Valeu, Renê. Muito obrigado pelo papo aí, pela explicação toda e vamos ver se a gente consegue mais ajuda para isso. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e obrigado pelo tempo. Valeu, obrigado, gente. Um abraço. Valeu, um Tchau, abraço, tchau. tchau, tchau.